a escola de Deus. E nós temos visto algumas lições da escola de Deus. E as lições da escola de Deus nada mais são do que princípios. Ok? São princípios que nunca deixam de existir. Se você aprender os princípios, você pode sair do quase nada para o trono. E esse é o propósito de Deus para a tua vida, amém? Alguém diz amém comigo? Amém. Amém. Está todo mundo acordado. Amém. E a primeira lição que nós vimos é que você precisa ter um coração. Você precisa ser um homem, uma mulher segundo o coração. Porque é no coração que Deus vai hospedar as suas coisas. O teu coração, a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. A Bíblia diz, o homem fala, a boca fala do que o coração está cheio. O homem tira do seu coração o bom coração, o bom tesouro. Amém? Então o coração. Mas amados, não adianta só ter um coração. Isso só não é suficiente. Porque tem muita gente que tem um coração grande, mas nunca vai a lugar nenhum. A segunda coisa que você precisa é uma unção. É a unção que tira você do lugar comum e leva você aonde Deus quer que você esteja. É a unção. Então Davi tinha um coração, ele era um homem segundo o coração de Deus. E aí Deus separou Samuel e colocou nas mãos de Samuel a unção de Davi. A tua unção está na mão de alguém. E Deus colocou a unção do Anthony, estava na minha mão. E sabe, Deus ungiu a Davi. Mas não adianta só uma unção, porque às vezes nós temos o coração e temos uma unção. Mas sabe por quê? Nós não tomamos iniciativa. Nós não saímos do lugar comum. A nossa fé vira uma fé sem obras. Nós temos muito poder, mas a nossa fé não tem obras. E fé sem obras é morta. Então é necessário que você tome iniciativas, porque Deus quer que o seu nome fique conhecido no reino do Espírito, mas também perante os homens. E sabe, Deus começa então a levantar você quando você toma iniciativa. Quando você toma a iniciativa de ser um adorador, Deus começa a levantar você para expulsar demônios, como levantou Davi. Quando você se torna um adorador, Deus começa a levantar o teu nome perante os homens. E sabe o que acontece? Condições vão acontecer na tua vida, que são oportunidades para Deus levantar você perante os homens, fazer o teu nome conhecido perante os homens. E sabe como é que essas oportunidades vêm? Muitas vezes elas vêm na forma de gigantes. Golias era o passe de Davi para um outro nível da vida dele. Golias era a promoção de Davi. E quando ele encontra Golias, então ele é levado agora para um outro nível. Primeiro ele estava lá atrás das ovelhas, houve uma unção, ele foi para um outro nível. Aí ele estava nesse nível, e aí sabe o que aconteceu? Ele se tornou um homem de ação na unção. Ele começou a usar a unção que tinha no mundo espiritual e no mundo natural. E aí Deus o levantou num outro nível. E assim Deus vai fazendo, porque a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. Ele vai subindo mais e mais, até ser dia perfeito. Mas sabe, quando você é levantado por Deus, você precisa de amigos e de inimigos, porque a grande coisa que Deus quer fazer com você, não é só botar você num lugar de destaque. Deus quer trabalhar o teu caráter. E o teu caráter é o que diz a tua estatura espiritual. O tamanho espiritual no mundo natural é a medida que a gente cresce no nosso corpo físico. A estatura, o tamanho espiritual no mundo espiritual é o quanto o nosso caráter é formado. Tem gente que recebe Jesus, nasceu de novo, se morrer vai para o céu. Mas sabe que tamanho vai chegar no céu? Como uma criança. Não vai ter estatura espiritual, porque você tem que crescer. E sabe qual que é o padrão? O padrão é a medida ou a estatura do varão perfeito, que é Jesus.
Então você tem que crescer. É por isso que quando você lê a vida de Jesus, há textos dizendo assim: e Jesus crescia em sabedoria e graça perante Deus e perante os homens. Uau! Então Deus quer que você cresça. Você não pode ficar estacionado. E sabe como é que você cresce? Quando você começa a viver, quando você começa a viver pela fé, quando você começa a manifestar essa unção, quando você começa a deixar o propósito de Deus se cumprir na tua vida. Então você começa a crescer, o teu caráter começa a ser trabalhado. Sabe por quê? Porque quando você sai do lugar comum, Deus levanta para você amigos e inimigos, e ambos são para trabalhar o teu caráter. E nós vimos então que Saul se levantou como inimigo. Agora preste atenção. Preste atenção nisso. O Davi e o Saul tinham exatamente a mesma unção. Como é que o Saul pôde se tornar inimigo da mesma unção que ele tinha? Da pessoa que tinha a mesma unção. Não era a unção dele se tornando inimigo da unção de Davi. Era a pessoa dele. Porque nós temos a habilidade, a capacidade e a liberdade de fazer com que a nossa unção diminua. Nós temos isso. E foi isso que Saul fez. E aí quando a unção diminui, quando ele começa a andar na carne, ele começa a ficar inimigo. E ao invés do Espírito Santo dirigindo, vem um demônio atrapalhando. Você pode estar debaixo de duas entidades espirituais. O Espírito Santo, que é Deus, dirigindo você, para que cumpra tudo aquilo que Deus tem na sua vida. Ou pode existir um demônio perturbando a sua vida, para que nada do que Deus tem se cumpra. Pastor, o que você está dizendo? E se eu for cristão? O que você acha? Saul era crente ou não? Senão não tinha sido ungido. Se não fosse. E como é que pode chegar no estado em que ele chegou? Eu não estou dizendo que ele perdeu a salvação, não perdeu a salvação, não estou entrando nisso. Mas tem gente, sabe, tem um versículo da Bíblia que diz assim: não deis lugar ao diabo. Sabe por que diz esse versículo? Porque se der, ele entra. Não interessa o quão santo você é. O próprio Jesus precisou cumprir esse versículo. Não dá lugar ao diabo. Imagine você e eu. É a mesma coisa. Ok? Hoje a nossa lição é o seguinte: os inimigos vão se levantando, e à medida que nós vamos crescendo no caráter, à medida que Deus vai nos levando para perto daquele propósito que Deus tem para nós, nós vamos necessitando. A vida vai ficando mais complexa, vai aumentando a complexidade. No começo as coisas são simples. Eu lembro quando eu recebia Jesus, era tudo tão simples, irmãos. Eu saía com meu bolso cheio de folheto, orando, distribuindo folheto, e eu queria que Deus falasse comigo, e eu orava ao Senhor, e eu abria a palavra, e parece que aquele negócio tinha sido escrito como resposta, e era sempre a resposta. Mas depois a minha vida ficou mais complicada. Aí eu já passei a ler a palavra, e Deus já não falava mais comigo. E um dia eu fiquei desesperado, falei: o que é isso, Deus? O Senhor falava comigo, agora não fala mais. Sabe qual que foi a resposta que eu ouvi de Deus? É que você já cresceu. Antes eu te tratava como criança, agora você tem que pensar com a minha mente. Você está crescendo, não posso continuar tratando você como criança. Eu falei: ok, mas que eu gostava, era mais fácil. Claro, quando você é criança é mais fácil. Mas a vida vai crescendo, e chega num tempo em que você tem que contar com uma coisa chamada proteção de Deus. Não qualquer proteção, porque todos nós temos uma certa proteção. Se não fosse a proteção de Deus sobre a nossa vida, o diabo já tinha tragado a gente. Olha, vou dar um exemplo para você entender a palavra que está saindo da minha boca sobre proteção. Havia um homem chamado Judas, foi um dos discípulos de Jesus. Ele andou 3 anos com Jesus. Ele andou na tempestade com Jesus,
ele distribuiu o pão na multiplicação dos pães, dos 5.000 pessoas lá, o pão se multiplicou na vida do Judas e os peixes. Já tinham pensado nisso? Ele ouviu tudo que os outros ouviram. Tudo. Por 3 anos ele andou junto com Jesus. E sabe o que aconteceu? No fim da história, porque ele não rendeu o coração dele para Jesus. A Bíblia diz, está escrito na Bíblia, na última ceia, Jesus estava falando, eu vou e tem alguém que vai me trair. Aí eles perguntaram quem? Aí Jesus disse, aquele quem eu der um pão molhado. O pão molhado. Sabe por que a gente come o pão separado do vinho? Porque na morte o sangue se separa do corpo. Sabe o que acontece quando uma pessoa morre? Todo o sangue volta para o coração, ela fica branca, cadavérica, porque o sangue se separa do corpo. Então olha só, a gente toma separado o pão para falar da morte de Jesus. A única pessoa que eu vejo na Bíblia que tomou pão misturado com vinho molhado, que queria dizer que ele não tinha participado da morte e da ressurreição de Jesus, não tinha nascido de novo, foi o Judas. E a Bíblia diz que quando Jesus deu o pão molhado para Judas, imediatamente Satanás entrou no Judas. E sabe o que fez? Levou Judas a trair Jesus e culminou levando Judas ao suicídio. Agora a minha pergunta é essa. Presta atenção. Essa é a pergunta. Você acha que aquele demônio não queria ter entrado no Judas muito antes? Sabe por que ele não entrou? Porque Jesus nunca deixou. Quando Jesus deu o pão molhado, foi a liberação para aquele demônio. Então há uma proteção normal sobre você. Mas quando você separa a tua vida para entrar naquilo que Deus tem para você, no teu destino, para sentar no trono, para governar. Mas pastor, e eu não estou interessado em trono, essa glória de trono. Irmãos, não é o quanto você está interessado. Você tem que exercer o governo, porque você está aqui representando Jesus. Os teus pés são os pés de Jesus, as tuas mãos são as mãos de Jesus, teus olhos, a tua boca é a boca de Jesus. Jesus diz, ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Então não é uma opção, não é uma opção você reinar nessa terra, você exercer a autoridade de Deus. Porque segundo a Bíblia, Efésios capítulo 1, lá nos últimos versículos, diz que Deus está pondo debaixo dos pés de Jesus todos os seus inimigos. E adivinhe quem são os pés de Jesus? São os teus pés. Deus está pondo debaixo. Então, para isso, existe uma proteção especial. Você tem que entrar numa proteção especial. E essa, amados, proteção espiritual, especial na tua vida, é normal, ela é natural. Quando você começa a se envolver com Deus, não é uma coisa que você tem que pedir para Deus, é uma coisa que você entra na batalha e Deus faz a parte dele, que é a proteção sobre a tua vida. Na lição de hoje, nós vamos ver sobre essa proteção na vida do Davi. Pega o teu boletim, ok? Nós dissemos aí que Deus permite inimigos que se levantem contra nós, para aprendermos sobre o relacionamento que Ele quer ter conosco. Nosso caráter é tratado na medida que conhecemos o nosso Deus e nos submetemos aos planos dele para a nossa vida. Agora, Deus vai levantar uma proteção sobre você, sobre a tua cabeça. Deus usa quem tem aliança com você para te proteger. É essa pessoa, a primeira que Deus vai usar na tua vida. Veja no texto, capítulo 19 de 1 Samuel, que é o nosso texto para hoje. A nossa Bíblia diz assim, versículo 1: falou Saul a Jonatas seu filho e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi, e o fez saber a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, acautela-te, pois pela manhã até amanhã, e fica num lugar oculto, esconde-te. Sabe quem era
a pessoa do qual ele está falando, do próprio pai dele. Ele falou: olha, o meu pai quer te matar. Sabe, Deus vai levantar pessoas que vão amar você mais do que seu pai, do que a mãe, do que circunstâncias. Olha o que está acontecendo aqui com Jonatas, amando a Davi mais do que seu próprio pai. Entendeu? Então a primeira pessoa que Deus vai usar para te proteger são aquelas com quem você tem aliança. São aquelas pessoas que estão no mesmo espírito com você. São aquelas pessoas que estão no mesmo caminho andando com você. Por isso a igreja, o corpo é importante. Há um tempo atrás, eu nunca mais esqueci, porque Deus falou comigo. Eu estava vendo o National Geographic, um programa deles. E havia lá um programa era sobre a África, e estava mostrando como é que os leões caçavam, e como os animais se defendiam quando eram atacados, como era a proteção deles. Todos corriam, mas tinha um tipo de animal lá, que quando os leões vinham, eles não corriam. Sabe quem eram? Os búfalos. Sabe o que os búfalos faziam? Eles faziam uma roda. Eles punham todos os pequenos, os búfalos pequenos, os mais fracos, para dentro da roda. Eu vi isso ao vivo no National Geographic. Foi a maior lição. Deus falou comigo. Deus disse: está vendo o que é o corpo? É a proteção. Está vendo como precisa de gente? E aí quando os leões vinham, tinha aqueles búfalos com os chifres enormes, e eles não tinham medo. E enquanto eles estavam naquela formação, todo mundo estava em segurança. Então Deus vai levantar segurança para você. Segurança está no meio do corpo, está naquele seu amigo que tem aliança com você, está naquelas pessoas que estão com o mesmo espírito que está em você, que tem o mesmo objetivo, que estão indo para mesmo cumprir a mesma vontade de Deus na tua vida. Então Deus levanta. Veja aí, ó. Chega a hora em que o inimigo se torna um inimigo direto. Até então, nas lições anteriores, o que nós vimos? O Saul tentando fazer com que Davi morresse pela mão dos inimigos, dos filisteus. Agora não. Veja o que está escrito no versículo 1. Olha aí o que está escrito aí. Ele diz assim: falou Saul a Jonatas seu filho e a todos os servos sobre matar Davi. Ele disse: gente, eu vou matar Davi. Eu vou matar Davi. Acontece o seguinte, que porque ele não estava bem com Deus, estava fora da unção dele, ele não sabia o que estava dizendo, porque ele estava se levantando contra alguém duro de matar. Já viram o filme? Não interessa, pode acontecer o que acontecer. Ele era hard to die, hard to kill. Por quê? Porque havia um propósito sobre a vida dele. E quando há um propósito sobre a nossa vida, há uma proteção de Deus sobre a nossa vida. Deus está protegendo a tua vida, porque na tua vida há um propósito. Em outras palavras, Deus protege o seu propósito. Em outras palavras, Deus protege a sua palavra, porque o propósito de Deus que está dentro de você vem pela palavra. É a palavra, esse propósito de Deus que está dentro de você é a palavra que Deus tem para você. E o que a Bíblia diz? Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Uau! Não tenha medo. Há uma proteção sobre você. Não tenha medo. Desde que você esteja no centro da vontade de Deus, desde que você esteja alinhado com o que Deus quer para a tua vida, a palavra dele em você, não tenha medo. Era assim que Davi dizia. É o salmo de Davi: caiam 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei abalado, não temerei. Pode cair, vai cair, porque quem se levantar contra aquilo que Deus pôs em você, contra a palavra de Deus em você, se levanta contra o Deus da palavra. Aleluia! Por isso é que há uma proteção, e essa proteção, Deus não espera nem que você peça por ela, porque ela vem no pacote, entendeu?
faz parte do pacote. Quando você entrou no propósito, você entrou debaixo da proteção. Pastor, faz parte do pacote? Sim, faz parte do pacote. Deus disse para Israel: sai dessa terra do Egito, vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel, a terra da herança. Sabe o que fazia parte do pacote? A proteção. Aí lá veio o faraó atrás com um exército enorme. Deus levanta uma barreira de fogo. Aí tem um mar na frente. O mar se abre. E quando eles passam, o exército do faraó entra. E adivinha o que acontece? O mar se fecha. E aí o sol era de torrar o cérebro durante o dia. Adivinha, a proteção era parte do pacote. Havia uma nuvem sobre eles durante o dia. E à noite no deserto cai abaixo de zero. Adivinha, havia uma coluna de fogo para esquentar o local. A proteção de Deus é parte do pacote. Não se preocupe. A única preocupação que você tem que ter é estar no centro da vontade de Deus. A única coisa que você tem que fazer, amado, é amar a unção de Deus que está em você. Você tem que proteger a unção de Deus que está em você. Porque o inimigo vai se levantar contra ela. Porque a tua carne vai se levantar contra ela. Foi assim que Saul perdeu a unção. Porque ele não amou a unção de Deus. Porque a unção de Deus é aquela capacidade do Espírito. Você tem que amar a tua unção e proteger a tua unção. Eu estou dizendo para vocês aqui coisas. Eu não li isso na Bíblia de proteger a unção. Eu estava orando essa semana passada e Deus falou comigo assim: olha, toma cuidado aí. Protege a tua unção. Eu falei sim. Deus falou sim. Protege a tua unção. Como é que você protege a tua unção? Toma cuidado com as tuas palavras, com a tua mente, com os teus olhos, com os gestos que você faz. Toma cuidado. A minha unção é muito sensível. Se você entristecer o Espírito, eu retiro a minha unção. Foi isso que aconteceu com Saul. Entristeceu o Espírito, perdeu a unção. Por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Amém? Vamos para frente. Então o inimigo se torna direto. Mas sabe o que acontece? As pessoas que amam você, quem tem um pacto, uma aliança com você, se tornam seus olhos e seus ouvidos. Deus vai usar pessoas para te proteger. Olha Jonatas, o que aconteceu? Se tornou os olhos de Davi e o ouvido de Davi. Eles se tornam os teus protetores. Veja o versículo 4 que diz aí: então Jonatas falou bem de Davi a Saul. Você não precisa mandar o seu resumê. Como é que diz o resumê em português? Currículo. Você não precisa mandar o seu currículo. Seu amigo que está lá vai dar todas as informações. Aquela pessoa que Deus levantou para proteger você vai dar todas as informações a seu respeito, vai falar bem de você. Veja o que Jonatas faz. Veja o que Jonatas faz. Versículo 4, olha aí. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e ele disse: não peque, ó rei, contra o seu servo, porque Davi não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Veja o 5. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. E tu mesmo vistes e te alegrastes. Lembra que você se alegrou? Porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando a Davi sem causa. Ah, que centro de informação! Ah, que palavras convincentes! Porque elas vieram do Espírito Santo, porque elas vieram de Deus, na boca de Jonathan. E sabe o que aconteceu? Veja o próximo versículo. Veja aí, 6. Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou:
Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Claro que era um juramento da carne. Por isso, não podia ser cumprido. Por isso, daqui a pouquinho, estava atrás de Davi de novo. Porque tinha um demônio. Porque ele não cuidou da unção. E agora, ele virou inimigo da unção. Entenderam? Era por isso. Era por isso que a coisa aconteceu assim. Defende a nossa integridade. Veja o versículo 6 e 7. Olha o que diz aí. Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, não morrerás. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas as palavras e o levou a Saul. E Davi esteve com ele como dantes. Ele não se torna só o seu protetor, mas ele se torna também o seu restaurador. Ele leva você naquele lugar da onde você nunca devia ter saído, porque aquele é o teu lugar, o trono é o teu lugar. Sabe qual era o lugar que Davi ficava? Na sala do trono. Aquele é o teu lugar. É lá que isso deve ficar. Amém? Então você precisa ter proteção, e a proteção de Deus vem no pacote. Não se preocupe com ela, preocupe-se em guardar a tua unção. Ponto número 2: Deus usa quem nos ama para nos proteger. Primeiro, Deus usa quem tem uma aliança com a gente, mas depois Deus usa quem nos ama para nos proteger. E aí nós estamos falando da vida de Mical, a esposa de Davi. Agora veja só, é um negócio interessante como é que Deus faz as coisas. Porque Mical era uma crente assim, mais ou menos, não tinha o caráter tratável, não tinha o caráter ainda tratado. Ela mentia, ela enganava. Se você vê no texto, ela mentiu para Saul, ela enganou, ela fez um monte de coisa. Mas tudo que ela fez, Deus tornou para a proteção de Davi. E sabe, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ali estava Davi. Então todas as coisas, mesmo alguém que não tem um caráter assim, tornou a haver guerra, e Davi pelejou e venceu e feriu. E daí sabe o que acontece? Você precisa de proteção, porque cada vez que você tiver uma vitória, o inimigo fica doido, porque a tua vitória exalta a Deus. O inimigo fica doido. Aqui diz: e o tornou a haver guerra, e Davi teve grande vitória. O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. O demônio fica doido. E sabe, ele agarra a lança que ele tinha na mão. Nossas vitórias irritam o inimigo. Agora, note uma coisa: o inimigo não é muito sábio. As coisas sempre se repetem mais ou menos do mesmo jeito. Porque veja aí, ó, o inimigo está sempre com a lança na mão, não está? Agora, a gente tem que sempre estar com o quê? Com o nosso instrumento de adoração na mão. Ele estava sempre com a lança na mão, e o Davi sempre com a sua harpinha, sempre com a sua cítara para tocar, porque ele estava sempre adorando. Não interessa onde é que ele estava. Que coisa tremenda, hein? Ele estava sempre na adoração. O inimigo ataca de novo, como fez na primeira vez, mas adivinhe, Davi se livra dele outra vez. O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul, e esse estava sentado na casa, tinha na sua mão a lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Saul tentou encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe de lança e feriu a parede. Então Davi escapou. Sempre escapa. Nós sempre vamos ser livres do inimigo. Deus sempre vai nos dar agilidade. Deus sempre vai nos dar maneira de escape. Não tema. Deus sempre vai abrir uma porta de escape para você. Deus vai tirar você. Amém? Não tema. Porque isso é parte da proteção de Deus sobre a sua vida. Aleluia? Que coisa, hein? Mas o inimigo é terrível.
Porque ele repete as coisas, mas aí sabe o que acontece? Letra C do nosso item 2 aí. O inimigo monta guarda em torno de nós. O que a Bíblia diz? Que o nosso inimigo é como um leão que fica ao redor, querendo tragar. O inimigo é como um leão que ruge, fica em volta de você. Olha, eu quero dar uma notícia para você, não é para ter o desespero, nem para o desespero geral, mas é para você ficar sabendo como é que as coisas são. O inimigo não vai te dar trégua. Não vai. Até que na sua vida, você cumpra o que Deus quer. Uma hora o seu inimigo vai ser afastado. Outros vêm no lugar dele. Entenderam? Não vai ter trégua. Porque, sabe por quê? Porque você é um guerreiro, uma guerreira. Quando Deus levantou você, Ele levantou você para a guerra. A guerra não terminou. O que diz Efésios capítulo 6? A nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra principados, contra potestades, contra dominadores nos lugares celestiais. Uau! Vocês entenderam isso? Efésios capítulo 6. Você nasceu para a guerra. Está no seu DNA. É uma guerra. Portanto, não se preocupe. Deixa o inimigo. Deixa ele que fica lá. Versículo 11. Quem nos ama, nos avisa das ciladas. Veja o versículo 11. Porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi, para que vigiassem, para ele o matar pela manhã. Eita arrogância! Porque já não foi lá para matar de uma vez? Queria matar? Vamos deixar aí esperando, amanhã eu mato. Vamos botar guarda aí. Assim que o inimigo faz. Ele manda uns demônios menores aí, ficar ali vigiando, rodeando. Ok? Mas veja que coisa interessante. Ainda no versículo 11. Pelo que disto soube Davi por Mical. Quem contou para ele? Mical, sua mulher. Ele disse: se não salvares Davi desta noite, amanhã será morto. Sabe, o diabo tem plano, mas Deus não permite que ele vá à frente. Deus sabe dos planos. Olha todo mundo aqui para mim, por favor. Sabe, Deus conhece todos os planos do diabo. O diabo não conhece todos os planos de Deus, porque ele não é Deus. Sabe, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Tem gente que diz assim: ai, eu não vou nem pensar para que o diabo não... Você pode pensar, não tem problema, ninguém vai impedir. Porque se Deus agir, quem impedirá, diz a Bíblia. Ok? E depois, de mais a mais, você foi criado para isso, para a guerra. O inimigo está lá para você. Você tem que entender uma coisa. Olhem todo mundo aqui para mim, por favor. Presta atenção. Você tem que entender uma coisa que é chave para a tua vida. Olha, não há mudança para lugar superior sem ganhar a batalha. Não há mudança sem luta. Não há vitória sem luta. Está cheio de irmão e irmã orando: Senhor, eu quero a vitória. Daí vem a luta e diz: não, mas peraí, você não queria vitória? Eu mandei a luta, porque como é que vai ter vitória sem luta? No seu DNA tem um negócio escrito vitorioso, vitoriosa. E aí as lutas vêm, porque isso é parte. Como é que vai ser diferente? Não existe como. Então aí está lá ela avisa e o Davi escapa. Versículo 12. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi e escapou. E estava todo inimigo lá na frente da porta, olhando, escondido por lá, olhando. E o Davi sai pela janela e se foi. Pai. E o inimigo fica vigiando, sabe o quê? Olha no texto, o que o inimigo fica vigiando? Mical toma um ídolo do lar e deita na cama no lugar que o Davi estava, põe sobre ele, sobre a cabeça desse ídolo, devia ser um ídolo grande do tamanho de uma pessoa, um tecido de pelo de cabra, e o cobre com um manto. E o pessoal fica lá olhando: ainda está na cama. Fazia horas que não estava mais ali. O inimigo fica vigiando o negócio errado.
fica vigiando o ídolo do lar, porque você não está mais ali. Agora eu quero te dizer uma coisa. Sabe o que isso quer dizer em outras palavras? Palavras simples. Que quando o inimigo cerca você, tem um lugar para você ir. Você não precisa fazer como a Mical, descer por uma janela. Mas sabe, a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Quando o inimigo vem contra você, o que você precisa fazer, sabe o que é? É você se refugiar em Cristo Jesus. Em Cristo. E sabe, o inimigo nunca, não vai ver você, não vai tocar você, porque você está em Cristo. Amém? Ele é o teu refúgio. A Bíblia diz que ele é refúgio bem presente na tribulação. Está escrito lá no Salmo. Foi Davi que escreveu isso. Aleluia. Que coisa tremenda. Agora continua vendo aí no texto. Então Saul, enviando mensageiros para que trouxessem Davi para ele matar, a Mical disse: ele está doente. Mentira. Amados, não é Davi que está mentindo, é a Mical. Você não precisa de mentira para proteção. Mical não precisava de mentira para proteção. Ela mentiu por causa do caráter dela, que não era trabalhado. Porque o Davi não estava mais ali. Para que mentir que ele estava doente? Daqui a pouco era de se esperar que o pessoal ia entrar na casa. Para que mentir? Mas Deus usa até essas coisas, até alguém que não tem um caráter bom para te proteger. Ajuda a escapar, engana o inimigo. Ok? Sabe, até que você fique fora do alcance. Veja o versículo 15, o que diz aí? Então Saul mandou mensageiros que vissem a Davi, ordenando-lhes: trazei-o mesmo na cama para que eu mate. Se ele estiver de cama, não pode levantar, agarra a cama e traz ele com a cama. Olha que loucura. Mas sabe uma coisa? Davi não estava. E aí o pessoal chega lá e tem um ídolo do lar deitado na cama. Olha que coisa interessante. Vendo, pois, os mensageiros, eles que eram um ídolo do lar, com tecido de pelo na cabeça. E disse Saul a Mical: por que assim me enganastes e deixastes ir e escapar o meu inimigo? Respondeu Mical: porque ele me disse: me deixa ir, senão eu te mato. Mentira, mentira, mentirosa, falta de caráter. Mas adivinhe, todas essas coisas, não interessa, todas essas coisas, Deus usa o certo, Deus usa o errado, Deus usa qualquer coisa. Deus é Deus sobre todas as coisas. Deus usa. Deus usa. E aí então, quando ele percebe, já não está mais lá, já está longe, já saiu, já se foi. Ok? Veja o versículo 18, nosso terceiro ponto. Deus usa quem nos ungiu para nos proteger. Versículo 18 a 24. Assim Davi fugiu e escapou e veio aonde? A Samuel. A Samuel. Amados, vai ter tempo na sua vida que você precisa fugir e escapar. E sabe, você tem que ter um ponto de referência. Aonde ir? Você tem que ir aonde está a tua unção. Você tem que ir aonde está o começo. Você tem que ir aonde tudo começou com a tua vida. Onde Deus começou a tua história. Você tem que voltar lá. Amados, preste atenção. Quando você tiver que fugir, se retirar, deixa eu só dizer uma coisa para você. Não vá em quem não conhece Jesus. Não vá nas pessoas que não têm unção. Não vá nas pessoas que estão caídas. Não vá. Vá aonde a unção ainda está ativa. Onde a unção está viva. Aonde o profeta continua profeta e fiel. Aonde o profeta ainda tem ministério de profeta. Fuja para lá. Vai para lá. Que coisa tremenda isso. Fala comigo, Senhor. Deus está falando comigo outras coisas que não tem nada a ver com o que eu estou pregando, viu? Normalmente o que acontece? Quem sabe um dia eu prego isso que Deus está pregando para mim aqui agora. Aleluia. 19. Olha só que coisa interessante, versículo 19.
foi dito a Saul: e eis que Davi está com os profetas em Ramá. Então Saul manda mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. Quem era o presidente lá? Quem era o que tinha autoridade espiritual, autoridade natural da Davi? Samuel, a sua cobertura. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram, e a unção vem sobre os inimigos. E adivinha o que acontece? Os inimigos profetizam. E aí eles voltam e disseram: olha, a gente não podia chegar perto, porque a gente chegava perto, a gente virava um como eles, e aí a gente não podia pegar o Davi, não tinha como. Aí nós tivemos que voltar embora, nós não pudemos. Aí ele fala: vai vocês. Aí vão outro grupo, a mesma coisa. Manda um outro grupo, um segundo grupo, a mesma coisa. Manda um terceiro grupo, a mesma coisa. Aí o Saul pensou: ninguém tem capacidade de fazer isso, deixa que eu vou. E aí vai o próprio Saul. Adivinhe o que é que acontece? Olha no seu texto. Então foi também, versículo 22. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Respondeu: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então ele foi para a casa dos profetas em Ramá. O Espírito, o mesmo Espírito de Deus, veio sobre ele, e profetizava enquanto caminhava, e profetizou até chegar lá, e não desistiu, e foi lá, profetizando. Sabe, não está escrito na Bíblia aqui o que aqueles 3 grupos profetizaram. Não está aqui escrito na Bíblia o que o Saul profetizou. Mas amados, não precisa você ser um gênio para você entender a palavra de Deus. O que você acha que eles estavam profetizando? Bênção para Davi. Porque aquilo que se torna teu inimigo, Deus torna em bênção para você. Aquilo que é feito de mal para você, aquilo que é mandado contra você para te fazer mal, Deus transforma em bênção. Pastor, o senhor tem certeza? Tenho. Leia aqui na Bíblia a história daquele profeta sem vergonha que se vendeu para profetizar contra Israel. Balaão, ele se vendeu para profetizar, porque era o único jeito que o inimigo achou. E aí, sabe o que aconteceu? Quando ele ia profetizar, sabe o que saía da boca dele? Bênção sobre o povo. Por isso que eu sei que quando esses 3 grupos e o próprio Saul profetizavam, era bênção sobre a vida de Davi. Aleluia! Que venha mais perseguição, que venha mais perseguidores, que venha um bando, porque quanto mais vem, mais profecia de Deus sobre a sua vida, mais é liberado a palavra de Deus sobre a sua vida, porque você está debaixo da proteção da unção. Olha, eu quero dizer uma coisa, eu vou dizer isso, eu quero convidar você para fazer o mesmo, se você estiver debaixo da unção. Eu quero dizer isso: Senhor, a tua unção é a minha proteção. O que você vai dizer? Você pode dizer isso? Quem pode dizer isso? Levanta a sua mão e diga: Senhor, a tua unção é a minha proteção. Gente, você está entendendo o que está escrito na palavra de Deus para você? Eu acho que você não está. Deixa eu te dizer o que é que está escrito aí. Você não precisa de gente forte para te proteger. Você não precisa de exército. Você não precisa de armas. A unção te protege. A unção te protege. A Bíblia diz muita coisa sobre a unção. Quem sabe um dia a gente prega sobre isso. Mas hoje nós estamos aprendendo que a unção protege. Você está debaixo da proteção de Deus porque tem uma unção, e a unção é a tua proteção. Mas a Bíblia diz também que a unção te ensina. A Bíblia diz que a unção te guia. A unção faz muita coisa, mas uma delas é a proteção, que é o nosso assunto de hoje.
Você precisa, meu irmão, minha irmã, se você ainda não tem unção, não está debaixo da unção, você precisa, porque a unção é proteção. Amém? Vamos para frente. A palavra diz que o seu inimigo se torna o seu abençoador radical. Como assim? Leia comigo. 23. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito, fala comigo, o mesmo Espírito, porque é o Espírito da unção. O mesmo Espírito, é o Espírito que estava no Davi e que um dia estava nele. Ele tinha abafado o Espírito por causa da carnalidade dele. Ele tinha suprimido o Espírito. Esse Espírito explode nele. Bum! E aí sabe o que começa a acontecer? Começa a profetizar. E ele vai profetizando. E veja só o que acontece aí. Então ele profetizava até chegar. E aí quando ele chegou, versículo 24, olha só. Também ele se despiu, ficou de cuecão na época. O cuecão na época era um tecido grande, assim, amarrado, por entre as pernas, amarrado assim. E daí tinha uma túnica. Adivinha o que ele faz? Tira a túnica. Sabe por que isso? Porque ele não tinha mais túnica de profeta. Ele não tinha mais vestes sacerdotais. Não tinha mais vestes de profeta. Deus teve que deixar ele nu para profetizar. Ele tira a roupa, fica peladão lá, só de cueca, e olha só o que começa. Está pensando que Deus tem vergonha dessas coisas? Às vezes a gente pensa, ai, nossa, não faz isso. A gente é muito certinho às vezes, irmãos. Deus não lê na nossa cartilha. Deus não lê no nosso manual. Ele lê no dele. Ele é o Senhor. Aí olha só o que acontece. Se despiu da sua túnica e profetizou diante de Samuel. Eu acredito que na mente carnal dele, ele queria dizer para Samuel: Samuel, me entrega Davi. E quando ele ia dizer, porque foi assim que aconteceu com aquele outro profeta sem vergonha lá, que nós falamos dele, lembra dele? Que foi profetizar, quando a palavra saía da boca, saía outra palavra. E ele queria dizer: me entrega Davi. E quando saía, disse: abençoado seja Davi. Eu vou matar o Davi. O Davi viverá muito bem para fazer a obra de Deus. E assim Deus ia mudando. Olha o texto aí, ó. E ele profetizou diante de Samuel. E sem ela, sem a túnica, esteve deitado em terra quanto tempo? Todo aquele dia e toda a noite. Pelo que se diz, também Saul, no meio dos profetas, eu pensei que eu andava citando o versículo errado, mas não, tem duas vezes que a Bíblia fala também Saul no meio dos profetas. Lá atrás, quando ele foi ungido a primeira vez, e agora, quando ele estava perseguindo Davi. É duro ser um profeta sem você poder possuir as bênçãos do profeta. Olha a situação dele. Olha a situação de Saul, tendo que profetizar sem as bênçãos da profecia. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Entendeu? A unção é a tua proteção. Então a nossa aula de hoje foi assim: a proteção de Deus sobre a nossa vida. A proteção de Deus sobre você vem no pacote. Não se preocupe. É por isso que a Bíblia tem versículos que diz assim: não andeis ansiosos. Não se preocupe. A provisão, a proteção, a promoção, tudo vem no pacote. Tudo que você precisa fazer é amar, proteger, cuidar da tua unção. O resto Deus fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, tudo Ele fará. E aí continua dizendo: Ele fará resplandecer. E aí vai dizendo, o texto é lindo.